Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço em que nós pensamos nas notícias e olhamos para elas do ponto de vista bíblico, cristão, como um crente em Cristo que gosta e que sabe que precisa seguir a vida interpretando-a de acordo com as Escrituras. Dentro daquilo que tem sido a campanha das atuais autoridades no poder em Portugal para reescrever a história, digamos assim, e para colocar a sua ideologia como obrigatória para todas as pessoas no país, nós ouvimos muito recentemente um deputado do PS, o Sr. Ascenso Simões, entendendo que era interessante que fosse destruído o monumento aos descobrimentos que está em Belém. O padrão dos descobrimentos foi construído em 1940, foi instalado em Belém em 1960 para honrar os descobridores portugueses, a época, digamos, da fundação daquilo que foi considerado na altura, chamado na altura o Império Português. Ora, o senhor deputado diz que não houve império nenhum. Ele inclusive diz que a Revolução de 25 de Abril não foi uma revolução a sério. Ele gostava de ter visto sangue nas ruas, bastante gente morta, que é para poder mostrar que realmente aí sim nós tínhamos tido uma revolução de verdade. Para ele, os brasões que existem ali naquele jardim, naquela praça, não é? Do Império, assim como o monumento aos descobrimentos, devia ser destruído. É interessante, é uma linha política que não gosta da história, quer destruir tudo aquilo que foi o passado, quer reescrever aquilo que aconteceu, denegrindo e apenas falando mal daquilo que estava errado, eventualmente, ou daquelas coisas que não eram positivas nas pessoas, e é evidente que se nós procurarmos, vamos sempre encontrar alguma coisa errada, mesmo naqueles que foram considerados heróis do passado. Infelizmente, esta é a linha que nós vamos vendo. E nós precisamos estar atentos àquilo que está a acontecer, porque este posicionamento tem a ver com muitas outras coisas que vão sucedendo e que estão ligadas umas com as outras, que têm a ver com a maneira de se estabelecer um princípio ou de estabelecer ideologia e deixá-la bem marcada. Enquanto isto, indivíduos como o ativista Mamadou Ba continuam a ter liberdade para impunemente mostrar todo o seu ódio contra o país, todo o seu ódio contra a cultura portuguesa e falar tudo aquilo que lhe apetece e não há problema, nós estamos a financiá-los. Enquanto isto, o governo que já tinha financiado com 1,5 milhão as organizações e indivíduos do lobby LGBT, anunciou que ainda vai aumentar a quantia de dinheiro que estas pessoas precisam. Repetimos que devem ser respeitados nas suas opções, mas são uma pequena minoria, 1,5 milhão de euros do seu imposto e do meu imposto, para poder sustentar estas associações. Dinheiro do Estado, eles não têm que ir buscar dinheiro em lugar nenhum, o Estado simplesmente lhes subsidia e lhes dá tudo isto. Para quê? Para que eles possam fazer a sua campanha. Para que, entre outras coisas, se usem, por exemplo, vídeos de deputados do Bloco de Esquerda para apresentarem aulas de cidadania nas escolas, como tem acontecido. Mas o vídeo não era político, não estava a falar do partido, está a falar sobre ideologia, está a ir contra a Constituição, que diz que o nosso sistema de ensino não pode ser baseado em ideologia ou filosofia. Mas nesta altura a Constituição não interessa, nós vivemos em estado de emergência, é possível fazer muita coisa e estabelecer muitos princípios. Esta é a linha que nós estamos a viver. Quanto mais se fala a respeito do respeito, menos nós o verificamos. Recentemente a Disney despediu uma das suas atrizes porque esta senhora tomou uma posição que não era a posição que a Disney quer, não é uma posição aberta. Tomou uma posição que era conservadora. E imagina, alguém foi conservador. Era uma mulher, afinal de contas já não interessa se é homem ou mulher. Era latina, mas já não interessa se ela é latina. Estas coisas interessam quando estão do lado deles. Quando estão do lado contrário, evidentemente que não interessam minimamente. E essa atriz, Gina Carano, foi despedida pela sua disponibilidade de dizer a verdade. Esta é a opção que o mundo em que nós estamos a viver tem. Aqueles que estão no poder o agarram e só interessa aquilo que lhes diz respeito. O presidente da Câmara de Nova Iorque está envolvido em inúmeros escândalos, entre eles de assédio sexual. Quando houve escândalo de assédio sexual do presidente Trump, foi notícia de capa, falou-se constantemente e atacou-se profundamente. Agora, como é alguém do Partido Democrata, não se fala sobre o assunto e quando questionadas, uma série de mulheres de posição pública que eram muito contrárias a tudo isto, calam-se, não têm nada para dizer, é a opção que nós estamos. A história nos conta aquilo que aconteceu. Sim, a história tem a ver com a interpretação, evidentemente. Só quem estava lá e assistiu pode contar. E normalmente quem contou estava do lado de quem venceu.
Sim, nós temos esta noção, mas a história é a história. Os fatos aconteceram. E estas coisas têm que ser interpretadas dentro do seu contexto. Os nossos descobridores fizeram algumas coisas que nós provavelmente reprovaríamos, sem dúvida. Houve algumas das suas opções que não foram as melhores, com certeza. Houve algumas decisões que prejudicaram vidas, é provável, quase que certo. Mas eles viveram no seu próprio contexto e na sua realidade. Quem somos nós para, no nosso tempo, sermos capazes de interpretar ou julgar pessoas que viveram naquela realidade e que tiveram de lidar com o seu contexto e o seu tempo? A pergunta é: quem é este senhor deputado para poder levantar-se e dizer que monumentos levantados para homenagear pessoas como Vasco da Gama têm que ser destruídos? O que é que ele fez na sua vida? Qual foi o seu contributo para a nossa nação? O que é que ele fez para que o nome de Portugal seja conhecido? Ou que tenha tido benefício para a nossa gente, que o ponha numa posição de destaque que lhe permita fazer este tipo de coisas? Eu nunca tinha ouvido falar deste senhor, provavelmente nunca mais vou ouvir falar, assim como ele nunca ouviu falar de mim. Somos nomes que passamos despercebidos na história, mas este indivíduo contribuiu para o país? Quem é ele para dizer vamos derrubar a memória daqueles que passaram? Evidentemente que esta ideia de poder reescrever a história faz parte de ideologia, a ideologia política. Esta postura de denegrir tudo aquilo que veio do passado, sobre todos os seus heróis, é uma forma de ver a história, uma forma de trabalhar. Mas o que nós percebemos é que trabalhar para destruir os heróis do passado é apenas caminhar para a mediocridade. Se nós queremos que a nova geração entenda que afinal não houve pessoas de valor antigamente, não houve pessoas que fizeram coisas dignas de serem recordadas, não houve pessoas que fizeram coisas que foram acima do que é ordinário, do comum do dia a dia, então toda a gente é medíocre, somos todos, não é? Somos todos simples pessoas que não têm capacidade para fazer nada, e isto é trabalhar para uma cultura de mediocridade. Sim, os nossos heróis do passado não eram perfeitos. O ensino bíblico é muito interessante neste aspecto, porque a Bíblia é um livro correto e um livro verdadeiro. Ela é a revelação de Deus para nós e ela não esconde a verdade em momento algum. Os heróis bíblicos são homens de carne e osso como você e eu. Eles faziam coisas extraordinárias e a seguir podiam ter momentos de fraqueza. Elias era capaz de subir no monte, orar e veio fogo do céu e queimou até o altar feito pelas pedras. E no momento seguinte cai em profunda depressão porque ele era um homem. Ele sentiu-se cansado. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Era capaz de ter vitórias extraordinárias. Era capaz de escrever salmos lindíssimos como o Salmo 23. Era capaz de ter aquela comunhão doce com o Senhor e ter vitórias fantásticas. Era capaz de, desde miúdo, desafiar gigantes. Mas também caiu em adultério. Também fez o que não devia. E a Bíblia fez o quê? Escondeu isto sobre ele? Não. Contou e mostrou. Ele fez isto. Isto não foi bom. Teve estas consequências. Por causa disto o indivíduo não presta e não tem qualquer valor? Não. Ele é exaltado e reconhecido por aquilo que fez, que foi significativo, por aquilo que foi diferente, pela época de ouro que ele trouxe à sua nação. E nós o reconhecemos como um herói. A forma correta de nós encararmos a história é para aprender. Nós olhamos para estas pessoas e percebemos, dentro das suas limitações, fizeram extraordinário. Você já imaginou o que é lançar-se ao oceano com os recursos limitados que existiam naquele tempo, dentro de uma caravela? Já entrou numa caravela para ver o tamanho que aquilo tinha? Dias e dias sem ver terra, perdido no meio do grande oceano, para poder fazer o quê? Ir aonde ninguém tinha ido, ainda chegar aonde nós não tínhamos chegado, como abrir o mundo para a realidade daquele tempo. Foram feitos extraordinários, foram feitos marcantes. Eles falharam muitas vezes na sua forma de encarar novas culturas, mas estavam dentro da sua época e eram filhos do seu período. Nós devemos reconhecê-los por aquilo que fizeram de significativo, respeitá-los por isso e aprender com eles na sua ousadia, aprender até dos seus erros e procurar evitá-los. Fugir daquilo que é o nosso passado e fazer de conta que ele não existiu, denegrir os nossos heróis de antigamente, será um caminho certo para termos uma cultura e uma próxima geração que não é capaz de fazer nada, que vive satisfeita com a mediocridade. Este não é um princípio cristão, essa não é uma orientação da palavra do Senhor. Olhemos para o passado com respeito. Entendamos e aprendamos, seja com os erros, seja com os feitos, mas sejamos respeitosos para aqueles que vieram antes de nós.